Olá, Mateus. Obrigado por teres aceitado esta entrevista. É mesmo um grande prazer para mim. Está tudo bem contigo? Olá, está tudo bem? Sim, comigo está tudo bem. Já tinha visto também, como disse, alguns vídeos teus, algumas entrevistas. Aqui o Mangalá também deu um empurrãozinho e, portanto, também estou muito feliz por ter estar assim entrevistado por ti. Obrigado. E chego numa altura onde o West Ham está um bocado melhor, e Uhum. também o ambiente deve ser um bocado também mais tranquilo, mesmo que o período é complicado, claro, mas o período está um bocado mais tranquilo e o clube não está a perder, mas está a jogar muito de forma melhor, não? Sim, sim, é como pá, tu estás também dentro do futebol, sabes tão bem quanto eu, que o futebol são altos e baixos. Neste momento, individualmente, acho que estou a atingir o maior nível em termos de atuações e de consistência. Sinto também a chegada do Mister Nuno foi importante para aquilo que é a minha estabilidade. A verdade é que um, jogo ao lado de jogadores de grande nível, jogadores internacionais que já fizeram muito no futebol. E portanto foco-me no dia a dia, no que tenho a aprender, no que tenho a evoluir. O Mister também é sempre muito direto naquilo que são as suas ideias, comigo e com a equipa. Trouxe-nos muita liderança, que era algo que também faltava e que nós sentimos agora muito mais. E é como eu te digo, nós tentamos olhar para o jogo seguinte, olhar para aquilo que fizemos menos bem e tentar melhorar, sabendo que do outro lado estão sempre equipas também com muita qualidade. Ou seja, nunca jogamos, não há um jogo con- É fácil, sim. contra uma equipa que seja nomeadamente fácil, porque é a Premier League, é a liga mais disputada para mim do mundo. É mais divertida de jogar também e de se assistir, porque lá está, tem essa imprevisibilidade, nunca ninguém sabe quem é que vai ganhar, o que torna isso também tudo mais bonito. Com ele, com o Nuno Espírito Santo, o West Ham conseguiu duas vitórias seguidas, algo que nunca tinha acontecido no início, do início da época e até nos Uhum. últimos 18 jogos. Ah, no que ele foi o mais importante, ele falou, ele disse que era mais a parte mental. Sim, Ah, o que foi o mais importante para ti? sim, havia muito essa questão do não ganharmos em casa há imensos meses. E a primeira abordagem que o Mister teve connosco sobre esse tema foi, pá, é tudo uma questão mental, ou seja, tirar estes fantasmas da cabeça, é futebol. Eu pessoalmente nunca fui para o campo a pensar nisso, que já não ganhamos já há meses em casa, ou seja, cada jogo em casa era uma oportunidade de mostrar o nosso valor e tentarmos ganhar. A verdade é que acabou por acontecer com o Newcastle. Pá, acho que foi o nosso melhor jogo até esse jogo foi em termos de qualidade de jogo que também conseguimos mostrar bem. No jogo seguinte também, depois acaba por haver a pausa para as seleções. Acabamos por voltar a jogar também com o Liverpool, em casa. Infelizmente perdemos, mas acho que a equipa mostrou outra vez identidade e estes jogos que nós temos vindo a fazer têm sempre mostrado identidade. O Mister, claro, que mete um bocado a mão em cada jogo, adaptando-se ao adversário. E cabe-nos a nós também mostrar aquilo que vimos a treinar. Nós, como eu disse, temos muita qualidade na equipa. Uh, Nestes jogos também acaba por esses jogadores com mais qualidade fazerem diferença individualmente, nos têm ajudado. E é às vezes queimar ali alguns minutinhos porque temos sofrido alguns gols no final, a ganhar essa maturidade, mas acredito que o futuro será risonho, estamos a trabalhar bem. A equipa, como eu disse, tem liderança, está estável. Cabe-nos a nós encarar os jogos da melhor forma e treinar o melhor possível para termos melhores resultados. Há uma coisa que também reparei é que o West Ham sofre quase sempre o primeiro gol do encontro. Isto foi também algo que vocês trabalharam agora para tentar não estar naquela reação, mas mais ter mais eficácia em marcar aquele primeiro gol, porque é muito importante marcar primeiro no jogo. Sim, acho que, como eu disse, acabou por ser a liderança do Mister Nuno, a trazer essa calma, porque também vínhamos de muitos jogos a sofrer golos de esquema tático e depois íamos treinar e pá, não podemos sofrer golos e focávamos muito e depois acabava por irmos para o jogo e sofremos na mesma, ou seja, não tínhamos ainda uma pressão crescida e não posso cometer nenhum erro e tudo mais, que acabava por nos destabilizar nesse aspecto.
acho que o Mister trouxe esse tirar de pressão, ou seja, ok, podes sofrer gol, não, as outras equipas também têm qualidade. Agora é a forma como tu reages que vai fazer a diferença. A verdade é que eu, por exemplo, no ano passado perdi imensos jogos e comecei sempre a perder e nunca tive essa sensação de voltar a entrar no jogo, ou seja, marcar outra vez e ter o jogo aberto. E quando tu sofres um gol e já tens estes jogos, ok, nós ainda podemos voltar lá, nós ainda conseguimos ganhar. Quando tu sentes isto, tu acabas por ficar sempre acordado e vivo no jogo. E dá-nos, óbvio, dá-nos uma motivação extra por saber que nada está perdido. É o que disseste, tu também tiveste uma época difícil no ano passado. Voltando um pouco ao Southampton, tu conseguiste, numa época difícil e onde vocês, como o disseste e bem, perderam vários jogos, muitos jogos, tu conseguiste sair do lote. Como é que, como é, como é que conseguiste fazer isso? É mesmo o que disseste, conseguiste ir a cada jogo sem essa pressão, sem o facto de, perdemos o jogo passado e temos que agora não perder e eu tenho que dar tudo, mesmo neste jogo. Foi isso? Ah, eu acho que acaba por cada um tem sua forma de reagir a qualquer circunstância. Verdade é que eu sempre tive muito apoio, pá, da parte mental, seja de um psicólogo, da minha namorada, da minha família, dos meus amigos, porque quando, por exemplo, eu jogava no Sporting, que eu ganhava todas as semanas, ou seja, hum, quando tu ganhas tantas vezes, tu acabas por perder aquele gosto, ok, hoje ganhei, vamos festejar, vamos dar valor a esta vitória. Como acaba por ser natural, tu acabas por te esquecer um bocado qual é o quanto custa uma vitória. E quando tu vens para um campeonato assim, e para a minha situação, nomeadamente o ano passado, em que ganhei 2 jogos o ano todo, qualquer vitória é um motivo de Festa sempre. cidade, ou seja, as pequenas coisas como ir jantar fora, a tua família vir cá, olhar para estas pequenas coisas e não ser só futebol, porque, na minha opinião, no meu caso, se eu olhasse sempre para aquilo que fossem os resultados, não conseguia tirar o melhor proveito de mim, não conseguia ser o melhor jogador que posso ser dentro do campo. Então tentava olhar para os momentos fora do campo, para a minha família cá, para a minha namorada cá, aproveitar esses momentos off do campo para me desligar e ter forças para continuar, porque para mim, como eu disse, cada um reage à sua maneira, mas se eu me focasse tanto nos resultados e cada semana era uma derrota, eu acho que não teria forças para semana após semana voltar e tentar dar uma máxima. Mas não foi difícil no início, por exemplo, passando alguns jogos no início desta época, de ver que o West Ham não estava bem. Uhum. Não foi difícil e não te disseste assim, lá vou eu outra vez numa época difícil. Não sentiste isso? E, depois do ano a perder, que faço semanalmente, tu acabas por te blindar, ou seja, Ok. pior do que isto é muito pouco provável voltar a acontecer, ou seja, eh, no Southampton acredito que nós também deitamos a toalha muito cedo ao chão, porque 3 vitórias seguidas mudam logo o panorama da tabela. E, nomeadamente aqui, que nós jogamos contra o primeiro classificado, podemos ganhar. Se jogamos contra qualquer equipa da tabela, podemos ganhar e é acabar por, ok, jogo a jogo, passo a passo. O próximo jogo é o mais importante. E nós temos visto isso, por exemplo, no caso do Aston Villa, começou muito mal e Uhum. agora tem segundo lugar, terceiro lugar. Ou seja, as coisas mudam muito Muito rápido, rápido. Sim. de semana para semana. É confiar no processo, confiar naquilo que o staff e que os colegas trabalham e é muito por aí. Vai haver muito ruído, principalmente nós estamos que o clube também tem muita mídia. Um, mas a verdade é que nós acho que estamos blindados para isso, e sabemos aquilo que estamos a fazer. A época passada foi mesmo desgastante para ti, acho que foi também uma palavra que usaste no Instagram. Foi mesmo difícil Uhum. para ti, acho que mentalmente não podes ir mais abaixo do que uma época assim, não? Sim, acabei por dizer essa palavra na entrevista depois acredito que foi no Canal 11, depois Sim. da nossa derrota contra os Países Baixos no Europeu. Também um bocado a quente, mas era como eu me sentia depois de uma época em que semanalmente estava a perder e não sentia o sabor da vitória.
era o europeu que me dava esse talento para continuar, porque sabia e acreditava que tínhamos qualidade para isso. Em termos de prestação na qualificação, acho que foi uma prestação muito boa e o ambiente que se vivia era mesmo muito bom, ou seja, eu acreditava mesmo que conseguíamos fazer e, aliás, a nossa fase de grupos no europeu não sofremos nenhum gol e acabamos por ser eliminados só com um gol do torneio. Por um lado, isso mostra a competitividade também no torneio, mas por outro lado, é uma forma cruel de sair de um torneio. Sofres um gol, o jogo quase todo a jogar com mais um e vais embora e acaba por finalizar uma época assim, com duas vitórias pelo clube, talvez duas vitórias pela seleção naquilo que é o europeu, quatro vitórias, sem contar com fase de grupos, no ano todo. Acaba por ser decepcionante, também deixa-me levar ali pelo calor do momento. Claro que individualmente foi uma época muito positiva para mim, talvez a melhor até o momento, nesse ano. Estava a jogar na Premier League, consegui superar-me contra adversários que eram de qualidade. Sem dúvida que sou muito mais jogador agora do que era 2 anos atrás quando estava no Estoril. Sem dúvida que sou muito melhor pessoa agora do que era antes. Cresci, vivi longe do meu país. Ou seja, há muitos fatores aqui que eu evoluí. E, portanto, como eu disse, foi uma decisão acertadíssima. Fui muito feliz no Southampton e agora também sou muito feliz cá. Mas é bom, tu disseste que falaste mesmo um bocado quente naquele momento, mas é Uhum, bom ver um jogador jovem como tu a dizer também coisas sem pensar muito. Disseste mesmo aquilo que pensavas naquele momento, ah, mesmo sendo um jogador de futebol e isto ser o teu dia a dia, e podes perder ou ganhar, mas disseste mesmo o que uhum. pensavas naquele momento. Foi muito bom também dizer isso. Sim, acho que também derivado daquilo que cada comentário de um jogador depois é interpretado de forma, às vezes, fora do contexto. Nós acabamos também por nos fechar e protegermos, porque depois acabamos por levar por muitas críticas. É óbvio que nós sabemos o privilégio que temos em ter esta profissão e em aproveitar isso, mas não quer dizer que tudo seja bom, ou seja, também há os nossos altos e baixos, também há os menos bons. É óbvio que quando eu disse aquilo, não estava a pôr em causa, a minha paixão pelo futebol, ou pelo desporto, ou pela minha profissão. Foi só um momento de desabafo em que eu senti aquilo que disse e que foi verdade, porque foi um ano super desgastante, longe da minha família, longe da minha namorada, longe dos meus amigos, longe do meu país, ou seja, do meu conforto, e mesmo assim as coisas não darem certo como eu tinha especulado. Vou-te mostrar uma imagem. Tá. O porquê dessa imagem? Porque os adeptos deram-te muito no Southampton e tu, na tua despedida, pediste mesmo desculpa por sair por um clube que estava na Primeira Liga, depois do Southampton descer. Sentiste que tinhas de o fazer? Sentiste que tinhas de te despedir deles assim com uma bonita mensagem? Sim, apesar, como eu disse, de perdermos semanalmente e das coisas não estarem a correr bem, acho que sem dúvida eles fizeram diferença, principalmente individualmente comigo. Sempre foram muito carinhosos, sempre recebi muito apoio. Os meus familiares, os meus amigos, a minha namorada sempre sentiram também esse calor vindo deles. Fui muito acolhido mesmo na cidade. Também havia muitos portugueses que me ajudaram. Um, e o meu pedido de desculpa foi porque talvez senti que eles esperassem ainda mais de mim. E portanto, esse é o meu pedido de desculpa, porque derivado ao apoio que me deram, ao carinho que eu senti, até hoje eu sinto. E como eu disse, o futebol gera muitas emoções, umas pessoas vão gostar, outras não. Umas, cada uma reage de diferente forma. Óbvio que ficaram muito chateados, alguns adeptos, mas eu tento olhar Mas para a parte pensaste mesmo que mais deixavas positiva. aquele barco ali sozinho? Pensaste mesmo que deixaste o barco? Era mesmo o Não, sentimento? Ou porquê de fazer aquele pedido de desculpa? Sentiste não, que os abandonavas? não foi uma questão de os abandonar, porque individualmente eu sabia que para atingir os meus objetivos este ano eu tinha de estar num patamar mais acima, derivado à qualidade que eu tenho na minha posição, para a minha concorrência. Ou seja, vou pedir desculpa porque eles, se calhar,
pensavam que eu ia ficar e especulavam que eu ia ficar e davam muito, muito carinho e eu acabei por sair também porque o West Ham fez uma abordagem super correta, pá. Mostrou-me, eu passei só tanto tinha de ser por algo que eu sentisse mesmo que valesse a pena, que tinha pés e cabeça, um, e que eu pudesse ter muitos minutos. Foi isso que aconteceu. Quando o West Ham mostrou o projeto, senti desde o início que, hum, que era especial, porque mandaram um vídeo de 20 minutos a explicar detalhe por detalhe, porque também viver em Londres é diferente, porque há muitas coisas para fazer, as coisas podem não estar a correr bem, mas tu consegues parecer a cabeça, também foi importante. E portanto foi assim, um acumular de situações que levaram a esse desfecho. Como eu disse, fui muito feliz no Southampton, é um sítio que eu carrego com muito carinho, a minha família também, mas também estou muito feliz no West Ham, e estou a gostar muito de estar a jogar por eles. Agora sentes mesmo que é a casa certa de West Ham para ti? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas primeiro viver em Londres, como disse, é fantástico. Um, Jogar no estádio com 65 mil pessoas cada jogo é fantástico. Ter também pessoas que falam português no clube também ajuda imenso. Portanto, há um conjunto de fatores que eu me sinto muito confortável e também um, esse meu melhoramento naquilo que são as minhas atuações, porque sinto-me confortável, sinto-me estável. Sei que tem pessoas que me dizem as coisas na cara dentro do clube, um, e que me vai fazer evoluir ainda mais. Nestas situações, quando o clube está um bocado mais baixo, como é que tu consegues ter a personalidade? Porque é um tema um bocado, para mim, acho importante, hoje em dia, quando as coisas não correm tão bem, muitos jogadores podem se esconderem, mesmo atrás do coletivo, mas tu, Hum, no jogo, ou mesmo um jogador pode dizer assim, é um jogo complicado, nós viemos de duas derrotas, hoje não posso errar, mas tu uhum. tentas sempre, pouco importa se erras, ou falhas um passo, pouco importa, vais sempre tentar arriscar aquele passe, ou aquele remate, agora que remates mais, ahm, sempre foi algo que estava em ti, também ter essa personalidade mesmo nos momentos mais difíceis. Sim, eu acabo por também não pensar muito nisso, ou seja, eu vou jogar contra um City, vou jogar contra o United, eu quero, é para isto que eu sonhava, é para jogar contra estes jogadores que eu sonhava, ou seja, dá-me ainda mais motivação, é verdade que ali no túnel te sentes um bocado, pelo menos falo por mim, cabe todos os jogos, seja contra quem for, sinto um bocado, não sei se é nervoso ou ansioso, mas é ali um formigueirozinho, mas isso acaba por passar assim que se toca na bola. Eu nunca, sendo sincero, nunca pensei muito nisso de errar ou não. É verdade é que nós vamos sempre errar e não é só em relação ao futebol, é em relação a todas as profissões. É a forma como reagimos ao erro, a linguagem corporal, a maneira como te expressas, mesmo sem bolas, movimentos invisíveis, que acabam também por te dar uma confiança, ou seja, fazes um movimento que vai abrir espaço para os outros, isso que algumas pessoas não conseguem ver, os espectadores, acaba a mim também por me dar esse conforto para depois arriscar, se calhar, num para um, num passe, e eu acabo também por me blindar em certas ações no campo, que eu tenho vindo a trabalhar com o meu psicólogo, por exemplo, numa zona mais baixa, ter mais simplicidade, ser mais simples, não inventar tanto, mas depois, do meio campo à frente, ok, agora tenho que ser irreverente, tenho de diferenciar para alguma coisa, uma arrancada, um passe, ou seja, são estas pequenas coisas que depois vão construindo a tua confiança, e vão dando esse conforto para depois tu nem pensares contra quem estás a jogar, nem pensares em que estádio estás a jogar, porque já tens esse conforto por trás, dá essa liberdade para fazer o que quiseres. É, isto é mesmo que hoje em dia isto é mais fácil, mas estás a dizer o psicólogo, andas a falar com uma pessoa, um profissional. Uhum, Ahm, mas hoje em dia os jovens têm cada vez mais confiança num balneário, por exemplo. Por exemplo, vou dizer o Vitinho ou o João Neves. Chegam uhum, ao PSG, e não têm aquele medo de dizer, sou um jovem do balneário, sou um miúdo ainda. Eles vão, uhum, entram em campo e fazem como se estavam naquele clube há anos. E é mesmo uhum. que
consigo ver também contigo, mas como é que trabalhaste isto? Foi mesmo com o psicólogo ou foi a crescer? Sozinho. Ah? Ok. Ou foi a Eh, crescer, sim, ao longo dos anos? não, eu acho que, como eu disse, nós também na Academia do Sporting nós temos o acesso ao psicólogo logo desde muito jovens, desde os 14 anos, porque ehm, a verdade é que, para mim, pelo menos eu senti que os escalões jovens são muito mais difícil de gerir expectativas do que, nomeadamente, quando já és sénior e estás estável, especializado numa equipa. Porque vês colegas teus irem em equipa A, porque vês colegas deles a subirem escalões e tu não sobes, porque vês colegas teus a assinarem contratos e tu não assinas. Ou seja, há aqui uma expectativa que depois não é realizada e acabas, dependendo da tua reação, por ir abaixo ou ainda dar mais fome. Um, Como tu disseste, o Neves e o Vitinho, eu conheço o Neves também há imenso tempo, desde jovem, desde miúdo que eu jogo contra ele, e acredito que ele também seja assim, que pá, quando entras em campo não olhas a caras, ou seja, eh, és tu, tens de ser tu, porque se não fores, não faz sentido e não há uma razão por tu estás ali. Se tu fores mudar o teu estilo de jogo para uma equipa, não faz sentido o porquê deles te comprarem, ou seja, eles compraram por algum motivo. Sim. Tem qualidades que talvez no plantel não tenham e que precisa. Então, essa és tu, por vezes é difícil, derivado ao contexto, aos poucos minutos, mas é uma questão de trabalhar, a oportunidade vai sempre surgir. Eu antes também ficava muito chateado e quando era mais novo, quando não entrava, o primeiro jogo que não entrei, lembro-me até hoje, foi em sub-15, no Restelo, e chorei, e depois nem conseguia falar com os meus pais, não conseguia falar com ninguém, porque não entrei no jogo, ou seja, e há muito mais coisas para além do futebol. Eu tento olhar muito para isso, que há muito mais coisas para além do futebol. O futebol não é tudo, porque, na minha opinião, se tu viveres obcecado com o futebol, tem que jogar, acaba por te estressar mais. Eu sou muito focado naquilo que faço, tento viver com consciência tranquila, trabalhar no máximo. E quando não há oportunidade, é continuar, é manter essa consistência. O mais importante no futebol é manter a consistência, porque um jogo bom, um jogo muito bom, todos conseguem fazer. Agora, o que é que vai te diferenciar? Consegues jogar contra, por exemplo, em Portugal, contra o Benfica, e depois consegues jogar contra o Tondela, em Tondela, por exemplo. São contextos completamente diferentes. Será que consegues jogar com uma motivação ou não consegues jogar? Sim, ou só se conseguires jogar bem nos jogos grandes. É isso. É isso. Porque cada vez mais a consciência é a chave do futebol, e tu jogares bem contra o Benfica na Luz, contra o Sporting ao Alvalade, jogares bem contra o Tondela em Tondela, contra o Estoril em Estoril, uh, cada vez faz mais a diferença. Há uma coisa que falaste tu quando eras pequeno, um dia choraste porque não entraste. Mas Uhum. há algo também que fez a diferença em ti, é que porque mais jovem, quando não jogavas, por exemplo no Sporting, olhavas para o colega que jogava e pensavas assim, porquê é que ele joga? O que ele faz a mais, o que ele faz a mais para jogar e para estar no 11, não é? E, principalmente na equipa principal, óbvio que ficava às vezes chateado de não ser convocado para a equipa principal, mas olhava e depois tinhas Morita, tinhas Mateus Nunes, tinhas Daniel Bragança, ou seja, eu já disse numa entrevista o que é que eles fazem, o que é que eles jogam que eu tenho que melhorar. E acabava por ver muitos vídeos deles. Por exemplo, eu lembro-me que havia jogos que eu não jogava pelo Sporting, pela equipa principal, à noite, às vezes da noite, depois chegava a casa a Montijo e ia correr 30 minutos às 2 da manhã, para no dia a seguir não ter o corpo mole para o treino, para estar preparado para o treino. Isso acaba por criar em ti uma certa ambição e ok, eu vou trabalhar para ter isto, percebes? E é algo que eu tenho levado até hoje. Todos os dias tento dar o meu máximo, seja na recuperação, seja na alimentação, um, mesmo no próprio treino, porque é algo que faz a diferença. um, e o teu corpo ser a tua ferramenta, tem que ser cuidado. Eu tento cuidar do meu corpo o melhor possível, para depois estar o melhor possível também dentro do campo.
Ele também o Mangala me disse que tu não tinhas medo de perguntar, que tu ouvias muito os conselhos dos colegas, trabalhavas muito dentro e fora de campo. É, é o mais importante para fazer uma longa carreira, não? Sim, e nomeadamente o Mangala é um exemplo desses. Eu no Estoril, ah, eu disse isto muitas vezes, que foi, no Estoril não havia só um capitão, no Estoril havia cinco ou seis. Havia o Cassiano, havia o Vital, havia o Álvaro, havia o Dani, havia o Mangalá, o próprio João Carlos também. Ou seja, são jogadores que não era pelo grito, eles mostravam pelas atitudes. O Mangalá não jogou assim tanto e cada dia estava lá no ginásio, a treinar e dar o máximo. E são esses exemplos que tu acabas por. Este gajo jogou no City, este gajo jogou no Everton. Ou seja, este gajo jogou pela seleção francesa. E eu agora que não sei por lado nenhum, não jogo um jogo para ficar amoado. Não, não faz sentido. Um, e cada vez tu vais evoluindo mais em termos de clube, tu vais vendo mais um, os profissionais que são profissionais mesmo a sério. um, não andam cá com birras ou fazer cara de mal. Ou seja, não jogam, é um jogo. Só 11 é que podem jogar e mais 4 ou 5 é que podem entrar. E tu tens de estar preparado porque na semana seguinte podes estar um mês sem jogar. No mês seguinte, no primeiro jogo, tens de jogar e tens de responder da melhor maneira, senão, como é que vais agarrar a oportunidade? Portanto, é cuidar o melhor possível do corpo, pensar sempre que o jogo seguinte vai ser uma oportunidade, e dar o melhor. É muito por aí. Voltando um bocado atrás, queria saber como era o pequeno Mateus no Algarve. No Algarve era traquina, sempre a jogar à bola. Nunca fui muito ah, fazer outro desporto, sempre foi futebol, futebol na escola, futebol em casa, em todo lado com o meu irmão. O meu pai também jogou sempre muito futebol, não atingiu os patamares que eu atingi, mas sempre puxou também por aí. A minha mãe também virada para o desporto, portanto, foi de forma natural que eu fui gostando do futebol, e até hoje continua essa mesma paixão. Quando disse Algarve, tu tiveste aquele sorriso que não engana. Como é que Sim, explicas? sim, é casa. Acaba por ser casa, apesar de ter saído aos 12 anos de Olhão, sempre que eu volto lá, sinto-me em casa, parece que é o meu conforto. É a cidade mais especial para mim. Tenho lá os meus amigos, a minha família. Para mim é a cidade mais bonita, tem as melhores coisas, portanto será sempre especial. E espero um dia voltar lá para desfrutar ainda mais. Lembras de um momento difícil na academia do Sporting, a pensar no Algarve, na família também, mesmo que fosse para o teu sonho, mas penso que também foi um bocado difícil para ti, para um jovem. Sim, óbvio, nos dois primeiros anos acaba por ser super difícil, porque tu tens 12 anos, estás habituado à tua mãe ir dar-te o jantar, a ir acordar-te, escolher-te a roupa, e de um momento para o outro tiram-te esse chão, mas acaba por disfarçar essa dor porque é o teu sonho. Ou seja, se dizem para escolher, queres voltar para casa ou queres continuar cá? Quer continuar cá 100%. Portanto, é saber, ou seja, continuar a dar valor às pequenas coisas. Quantos minutos é que gostavam de estar no meu lugar? Estou a jogar pelo clube do meu coração, estou na melhor academia do mundo, não me falta nada, tenho comida, tenho futebol, tenho amigos. Ou seja, está tudo perfeito. Eu tentava olhar muito por aí, óbvio que à noite era sempre mais difícil porque falavas com os teus pais, vias fotos dos teus irmãos. Depois na cabeça era sempre, nunca mais vou viver com eles, ou seja, nunca mais até o resto da minha vida vou voltar a viver com eles. Uh, mas não trocava, sinceramente não trocava. Eles sabem que também era o meu sonho, sempre me apoiaram, mesmo nos momentos em que eu não jogava, sempre me apoiaram e acreditaram, porque sabem que é e sempre foi o meu sonho. Eh, Lembro de uma frase que disseste numa entrevista que o período do Covid foi muito importante para ti porque te permitiu ver mesmo o que querias para ti. Foi Uhum. mesmo importante? Sim, eu com o meu pai não falhei um dia, estávamos todos os dias a treinar, íamos correr, íamos para cima, eu vivia num prédio, íamos para o terraço jogar à bola, ou seja,
todos os dias me deu força para continuar, para ir correr, para ir treinar. Em casa, com o Sporting, nós fazíamos trabalho de ginásio, via Zoom, mas sem pesos, porque Sim. eu, por exemplo, não tinha ginásio na minha casa, ou seja, tinha que ser com o peso corporal ou tudo mais. E eu tentava sempre, depois os meus acabavam por criar desafios também. eh, para estimular-nos, e eu tentava sempre ser o primeiro, e isso foi começando a alimentar-me cada vez mais. Depois também, no Covid, dou pulo em termos de altura, eu antes era muito mais pequeno, dou pulo, chego também à academia de forma diferente, com mais, em termos corporais, mais forte, mais alto, e acabo também, nesses 2 anos seguintes, subir logo muitos escalões, sub-19, sub-23, equipa B e depois logo equipa A, ou seja, foi algo tudo muito repentino, porque eu também sinto que nessa parte do Covid eu trabalhei imenso, e fiquei ainda mais forte. Vou tentar mostrar mais uma imagem. É, é, estás a ver? Sim, sim. Quando vês esta imagem, no que pensas? Porque parece longe, mas o tempo do Sporting só vai há 2 anos atrás. Sim. Sim, é claro que é um privilégio, principalmente estar com uma braçadeira. Esse torneio foi em Faro, ali a 10 minutos da minha Casa. cidade, com a minha família toda a ver. Tinha, não sei, 8 9 anos. Foi também um dos primeiros treinos que eu fiz pelo Sporting, foi sendo um privilégio, porque estava a ser o capitão da minha equipa de coração em frente aos meus amigos e aos meus familiares. E sempre foi. A verdade é que eu sempre tive noção do que era jogar no Sporting, sempre senti o privilégio de jogar lá. Ainda hoje continuo a acompanhar o clube, as camadas jovens, porque sem dúvida que é algo que fica marcado. Não podes viver o Sporting durante quase 20 anos e depois fingir que nada, nada de nada se passou. Portanto, é um clube que ficará para sempre marcado, é um clube de coração, um, e cada vez que o representava ficava muito feliz, como é óbvio. Ahm, Disseste que o maior objetivo, mais que seleções, era estrear-te em Alvalade. Como é que explicas isso? Porque eu, por exemplo, pequeno, o maior objetivo era jogar por Portugal e levantar uma taça pelo país. E tu era com o Sporting. Sim, é verdade. Eu também comecei a meter a seleção, tirar a seleção um bocado do caminho, porque era algo que me afetava imenso quando tinha 15 a 6 a 7 anos, porque eu não era chamado. Então ficava triste porque não era chamado e depois condicionava-me o rendimento. Então disse: não, não quero agora saber da seleção, deixa-me ficar aqui no Sport. E correu bem porque conseguimos estrear pelo Sporting, com a minha família na bancada, consegui marcar em Alvalade, apesar de não terem sido tantos jogos como eu esperava. Fui muito feliz, acabo por ser bicampeão pelo Sporting, sem jogar muito. Um, e é muito por aí, porque ali aos 15, 16, 17 anos, tirei a seleção do meu horizonte para não sofrer tanto e me focar mais no Sporting, e porque o Sporting sempre foi a minha paixão. Mas sofreste mesmo por isso? Não ser chamado para as camadas jovens? Sim, porque eu acabo por ser chamado em sub-14 para a seleção distrital de Lisboa. Somos campeões em Braga, pelo Lopes da Silva. E eu e um outro jogador do Benfica somos os únicos dois que não somos convocados numa lista de 84 jogadores. Uhum. Ou seja, até colegas meus que jogavam no Algarve, estavam, sei lá, no Olhanense, no Farense, foram convocados à seleção nacional, e eu no Sporting não fui. E acabas por ficar triste nesses momentos também. Não tens tanta maturidade quando és criança, não assimilas tão bem as coisas, acabas por sofrer imenso. Depois eu não vou só mostrar em sub-18, ou seja, depois do Covid, como eu te falei, um, e acabas por sofrer porque vês colegas teus a irem à seleção, colegas teus a marcar gols para a seleção e tu nada. Então tirei a seleção do mapa e fiquei só no Sporting, que era o mais importante e era aquilo que eu controlava, e acabou por estar certo. Pensas que o Sporting e a Academia também fizeram ou tiveram uma parte importante na tua educação? Sim, eles também, a academia, ou seja, a academia não é só os treinadores e os jogadores de futebol, tem pessoas que trabalham lá que não têm nada a ver diretamente com o futebol. Um, e óbvio
que o principal papel deles é é a escola, é a forma como te comportas, a forma como estás no ginásio, a forma como estás numa sala de estar ou sentado numa cadeira à mesa e acaba por marcar porque que são regras bem rígidas e se tu não cumpris com elas, elas acabam por ser aplicadas castigos como Como em limpar o casa. campo de equipa, limpar o campo de equipa, ir, sei lá, não ir aos jogos do Sporting, da equipa principal ao estádio, e acabas por, ao fazer aquilo, ou então és penalizado. Então acabas por descer, acabas por ganhar rotinas e acabas por evoluir também. A dizer só uma pergunta diferente, mas se tinhas alguns remorsos de não ter tido mais impacto naquele Sporting que ganhava tudo? Não, porque estás a falar da época que eu saí ou aquela que eu saí para o Southampton ou pela, aquela que eu fui para o Estoril? Não, porque foste para o Estoril também para crescer, mas aquela Sim, onde ok, saíste. é a seguinte. Sim, sim. Não, porque eu sabia que era para o melhor, ou seja, eles fizeram aquilo, tomaram aquela decisão, as decisões que tomaram foi sempre em prol da equipa, isso que eles acharam ahm, que era aquele caminho que eu tinha a sair para manter alguns jogadores, ah, é o que é. Foco naquilo que controlo, naquilo que podia acrescentar ao Southampton, também acabo por ir para o Southampton para um estilo de jogo e para um treinador que apesar de infelizmente as coisas não terem corrido bem no Southampton, e agora no Rangers, é um treinador que eu aprecio muito, que desfrutei imenso de treinar, de jogar, da maneira como abordava os jogos. Também era muito parecido àquilo que eu apanhei no Estoril do Mister Vasco Seabra e do Mister Ruben, eram muito ao detalhe e ter a bola e tentar jogar um futebol bonito. Desfrutei também porque fui campeão nacional, Hum. consegui ser campeão nacional, ou seja, podia nem ter jogado e não ter sido, e o Mister meteu-me e consegui ser campeão nacional. E é muito por aí, sabia que também poderia ser muito mais difícil um, jogar, porque tinha o Yulman, tinha a Morita, tinha outra vez o Bragança, e o Bragança, para quem o vê nos treinos, é incrível, é um jogador incrível, é mesmo muito difícil e eu acreditava que aquele ia ser o ano do Dani, uh, porque já não tinha mais ninguém à frente dele. Ele acabou por apanhar também o Mateus Nunes, que estava numa fase impressionante, e aquele ano talvez seria o ano do Dani. Nós não desenhamos também as lesões nem nada, portanto, eu não ia ter também muitos minutos e acabo por ser para o Southampton com quase a garantia, porque nada se garante no futebol, mas Este que ia minutos. ter minutos e que ia jogar, portanto, ter minutos na Premier League, a jogar a melhor competição do mundo e entrar neste mercado de Inglaterra, também foi um bom passo para mim. E, como eu disse, estou muito feliz, fico muito feliz no Southampton. Foi um bom passo para mim em termos futebolísticos, também para crescer, e não me arrependo. E antes de sair, falaste com o treinador também para ver para confirmar o que pensavas ou mesmo já sabias que querias rumar à Premier League? Acaba por também ser tudo muito rápido. Quando falaram da hipótese ali de sair e de ir para o Southampton, um, foi tudo muito rápido. Falei com o treinador, com o Russell Martin, na época, e também o que senti com o treinador do West Ham, foi o que senti O com o do Russell Southampton. Martin. Sim, sim. Senti que ia ser importante, que ele como me conhecia, ele também já me queria há algum tempo atrás, que me conhecia, que me dava valor, que sabia qual eram os pontos que eu tinha a melhorar e os meus pontos fortes, mostrou-me qual era o projeto da equipa. E se tu fores ver, nós não damos muita atenção ao Championship, mas eles no Championship sempre praticaram futebol muito bonito, com mais de 60% de posse de bola, ou seja, tínhamos sempre a bola. E realmente foi o que eu encontrei. Infelizmente, nós acabámos por ser penalizados em alguns jogos por esse assumir de risco no nosso jogo. E depois as coisas, quando começam com os resultados negativos, depois o ambiente também fica negativo, é Sim, é difícil tudo voltar. uma mistura que É uma depois. bolha, é uma bola de neve, Sim. depois se cria e é muito difícil voltar atrás. E infelizmente descemos de divisão, mas sem dúvida que foi um grande passo para mim, também para saber o nível a que eu posso jogar.
também lá apanhaste o Bednarek, que agora está no Porto. Como é que analisas o que ele está a fazer agora no Porto? Os adeptos gostam muito, muito dele. Sim, e ele também, acredito que gosto muito de viver, principalmente em Portugal. Viver em Inglaterra não se compara nem de perto a viver em Portugal. E ele próprio, eu vi umas entrevistas que ele disse, a qualidade da comida, a qualidade do dia a dia, ou seja, a temperatura, o tempo, o sol, isso tudo importa, e principalmente para ele que jogou mais de 8 anos em Inglaterra. É um central que eu, na altura, achava bastante semelhanças com o Seba, com o Godes, em termos de liderança. São jogadores que não falam toda hora, mas quando fala toda a gente os ouve. Mesma forma, não Sim, sei, é dele mesmo, andar, até dele. para o Kivior, é um central que quando estás ao Sim, pé dele sim, sentes confiança. sim, sim. Ou seja, é um central que, mesmo como eu estava a dizer, em termos de andar, de correr, o estilo a bater as bolas fazia-me lembrar muito o Seba. E depois é como eu disse, é um jogador de equipa, não é muito de show-offs, nem nada do género. Quando ele vai com certeza que vai para ganhar e para dar o melhor de si, e é um jogador muito regular. Joga, como eu disse, tem consciência nos jogos, faz muitos jogos muito bem feitos, ou seja, não faz um jogo bom e depois um Sim, mais ou sim, menos, tem não, ele aquela tem constância. consciência, é muito profissional naquilo que faz, em termos de recuperação e de alimentação. E pronto, uma equipa como o Porto, que joga também todos os jogos para ganhar e tendo esta sequência de vitórias, acredito que esteja a viver um dos melhores anos da vida dele. E naquele campeonato, como é que vês o teu Sporting? No campeonato português, Sim. vejo com olhos de adepto, como é óbvio, quando se fala no Sporting, não há cá muito a analisar como é que os jogadores estão a jogar, se têm a jogar num estilo de jogo diferente ou se não, epá, é mais Sim. com a parte mais mente cerebral e mais com o coração, porque acaba por puxar mais por isso. É o único clube neste momento que consigo olhar com esses olhos. Sinto que estão muito mais estáveis do que há 5 anos, há 6 anos atrás. Também a academia tem tido melhorias nas infraestruturas, seja na ala profissional como na de formação. Continuam a manter contacto com alguns jogadores lá, como é óbvio. Também podes ver que a equipa B deu um salto enorme Sim. na qualidade Joga e muito neste bem este ano. momento já apresenta muito mais estabilidade no que é os resultados. E portanto, o Sporting, cada dia que passa, está a crescer mais, está-se a tornar mais, mais forte e o caminho é esse. Os adeptos também são sem dúvida, e quando tu sais de Portugal, tu notas essa diferença de mentalidade. Parece aqui em inglês é muito mais do conforto, de não reclamar tanto. Em Portugal, tu perdes 2 jogos é o fim do mundo. Portanto, é muito mais paixão, é muito menos racional. Por um lado é bom, por um lado é menos bom, é o que é. Mas para o Sporting, é como eu disse, é mais com o coração e menos com o cérebro. Pensas que o Sporting pode ainda ser campeão? Não, claramente que sim. O futebol, como disse, dá muitas voltas. O Sporting tem jogado muito bem. Tem jogadores já com um nível também internacional e de rodagem completamente fora do normal e preparados para aquilo que é o campeonato português. Portanto, o campeonato é longo, vão haver ainda jogos muito bons, outros menos bons. É o futebol. A verdade é que eu acho que o Sporting pode fazer algo inédito, que é ser tricampeão. E pronto, conquistar a Taça de Portugal, a Taça da Liga, como é óbvio. Vamos passar um bocado aos tempos atrás e vou-te mostrar dois vídeos de antigos colegas teus. Deixa-me só mostrar o primeiro. Como é que está, menino Mateus? Tudo bem? Bem, estou aqui para te fazer duas perguntinhas. A primeira, queria saber se já tiveste mais algumas aulas de pádel para ver se subiste o teu nível e se nas férias podemos jogar um joguinho e ser mais equilibrado. E a segunda é que queria saber como é que está a ser a tua adaptação no West Ham. Um grande abraço e sabes, estamos aqui a torcer por ti e eu em particular e espero que tudo te corra bem. Um abraço, mano. À segunda já respondeste no início, um bocado. Sim, E o pádel? uh, opá, eu vou contar uma história. Nós tínhamos ali um grupinho que era eu, o Dani, o Álvaro, o Eu Vital. sei, eu sei, eu sei. Às vezes juntava-se ali também o Parra e o Vital e o Dani.
eram muito nariz empinado a dizer que jogavam muito, então tentei-lhes dar um show-off e dizer que também jogava muito e tudo mais, mas depois cheguei ao campo e o Dani é super competitivo. E eu fui para lá meio a brincar e o Dani começou-se a passar comigo e pronto, e a mandar-me para sítios impróprios e chamar-me de nome e a ficar completamente chateado comigo. Pá, porque são gajos competitivos. Eu só tinha feito um jogo de pádel, aquilo quando a bola ia uma parede e a outra, não acertava uma bola. Então foi um momento engraçado, sem dúvida que são momentos que nós guardamos para sempre. Tenho muitas saudades ali daquele grupinho. E acaba por ficar isso, ou seja, não é tanto os jogos nem o lugar que tu ocupas na tabela, é mais estes momentos que acabam por ficar, porque são as amizades, são os momentos, são os convívios, e sem dúvida que o Estoril, em termos de união e de grupo desse plantel, foi talvez o melhor grupo que eu apanhei até hoje. Eu também consegui sentir, estive um bocado perto do grupo, mais de longe, mas um bocado perto, e Sim, conseguia sentir que parecia mesmo uma família. Sem comparação, mas aquele grupo era, sentíamos que havia ali algo diferente, uma união mesmo, como disseste. sim, e depois também o chegar à fase final da Taça da Liga, à final, infelizmente perdemos, mas se ganhássemos ia ser algo extraordinário. Depois tínhamos ainda a malta da estrutura, o staff, ou seja, cada dia nós íamos para o treino com um sorriso na cara, e independentemente se ganhássemos ou se perdêssemos, sabíamos que no outro dia, por exemplo, no dia, ia estar com o Alba, Hum. ia estar com o Vital, ia estar com o Dani, já sabia que ia haver alguma palhaçada com o Marques, com o Parra, ou seja, havia ali um grupinho de 15, 14, 15 jogadores que era, todos os dias era uma história diferente, e acaba por ficar porque foram momentos muito especiais. Sentes que é mesmo uma pena de vocês não terem vencido a Allianz Cup? Sim, agora para mim custa muito mais pensar nisso agora do que na altura. Na altura foi pá, perdemos uma final, pronto, não devia mais. Mas com aquele grupo, com aquele clube, naquele contexto que foi, ganhámos ao Porto, eliminámos o Benfica, depois era só o Braga, tornava tudo muito mais especial. Até hoje é uma espinha encravada, na garganta, porque cada vez que nós pensamos nisso, e eu já falei com isso com alguns colegas de Estoril, é mesmo muito difícil, porque tivemos a milímetros de fazer história, sim, fazer história em Estoril. Vou-te mostrar mais um vídeo de outro colega. Tá aqui. Meu mano, como é que é? Estou aqui a fazer este vídeo para te fazer uma pergunta. Quando relembrar, quando íamos fazer o escape room com o Álvaro, eu, tu, o Álvaro e o Vital. Ahm, Agora quero saber quem era o elo mais fraco e qual era o nosso elemento mais forte. Ahm, e se já estás preparado para fazer um escape rooms de terror. E a outra pergunta é se estás a gostar da Premier League e se para ti sentiste muitas diferenças em comparação com a Liga Portuguesa. Acredito que sim. E quais as diferenças que sentiste mais? Desejo todo o sucesso, como é óbvio, sabes o quanto eu gosto de ti e só espero que corra sempre tudo bem. Um abraço. João Marques, outra lenda. Era só lendas naquela equipa. Sim, esse foi outra. Era o Paddle, era o escape room. Nós começávamos com essa brincadeira e depois eram todas as semanas, íamos a qualquer sítio. Ele perguntou quem era o pior e o melhor jogador. Sim. Eu vou ser sincero, o pior jogador para mim estava entre eu e o Álvaro, os piores. O Álvaro tem aquele corpo todo, de grandão e tudo mais, mas também não sumo nada. O melhor jogador, pá, diria era o Marcos. Talvez o Marcos ou o Vital são gajos que, pá, estão-se um bocado a cagar para aquilo que vai acontecer, e vão em frente, e assumiam os riscos. Mas eu acho que o melhor jogador era o Marcos, que o gajo ia sempre na frente, pelos caminhos todos, e aquilo como era de terror, pá, eu ia sempre ali no meio entre o Vital e o Álvaro. O Álvaro ia sempre em último.
Mas pronto, foram momentos muito fixos, infelizmente também agora não há oportunidade de fazermos. Aqui em Inglaterra por acaso também deve haver, mas não há esse conceito de se fazer. Mas foram momentos muito felizes. Pronto, lá está. Era o no campo e depois o off do campo que nós continuávamos com todos juntos e com as mesmas brincadeiras. Em relação à pergunta do Marcos, as diferenças na Premier League para a portuguesa, eu acho que talvez diria duas, os esquemas estáticos, ou seja, os cantos e os livros, é tudo muito ao detalhe e é algo que também se vê que se faz a diferença porque muitos jogos estão a ser, um, entre a derrota e a vitória, os gols estão a ser feitos, marcados por estes detalhes de canto ou de livro, e eu diria que é a competitividade, porque, como eu disse, o último lugar consegue ganhar o primeiro e não há surpresa nenhuma. Cada jogo é um jogo diferente, cada equipa também tem uma característica diferente e, claro, cada estádio também é lotado. Ou seja, vai jogar a Liverpool é lotadíssimo, vai jogar a West Ham é lotadíssimo, vai jogar a Sunderland é lotadíssimo. Ou seja, nenhum estádio, aliás, até a segunda divisão inglesa é lotadíssimo. E é algo que também falta no campeonato português, porque infelizmente vamos jogar com o Casa Pia, é complicado também para os adeptos que é longe. Há muitas equipas de Portugal que infelizmente não conseguem encher o estádio e era algo que viria a beneficiar principalmente o futebol português. Vou falar um bocado da seleção nacional. Estás nos sub-21. Uhum, Ah, tendo em conta a tua idade, ainda podes jogar o próximo europeu em 2027. uhum. Mas agora não sei se pensas também em atingir outro patamar, porque no que anda a ver nas redes sociais, muitos adeptos estão a falar do Mateus para o Mundial também que vem aí. Sim, é sem dúvida um objetivo para mim. Estar presente no Mundial, sabendo que, como é óbvio, a qualidade que a seleção já tem nas minhas posições. Agora, eu tento me agarrar àquilo que eu controlo ou não controlo, que é que o Mister, quem é que o Mister vai convocar. Eu controlo sim aquilo que eu posso controlar, ou seja, o jogar bem, o ser consistente, o ganhar jogos, o quando vou ao sub-21 mostrar que estou lá corpo e alma, mostrar competência, mostrar qualidade, ou seja, no espaço de seleção que eu tiver ou no espaço de clube que eu tiver, eu vou querer mostrar a melhor versão de mim. E é nisso que eu me agarro. Se vai vir ou não, eu não sei. Agora, como vou preparar o melhor possível para estar lá, é óbvio que sim, porque é um sonho também de criança, tu teres que representar o teu país no Mundial, sobretudo com a geração atual de Portugal, que para mim é talvez a melhor seleção em termos de individualidades do mundo, e isso ainda me dá mais vontade de ter marcar presença, sabendo obviamente que existe muita qualidade na seleção. Jogar com o Ronaldo sempre foi um objetivo, um sonho ou uma coisa assim? Ou, por exemplo, Sim, mas sim, claro, e para qualquer criança e jogador de futebol português, é óbvio que é um sonho, mas antigamente estava muito mais longínquo do que está agora. Nem era, eu sinceramente nem pensava muito. Agora, estes últimos 2 anos para trás, é que começou a ser algo que eu fui metendo na cabeça, porque é um objetivo, como é óbvio, representar a seleção. O Ronaldo marcou uma geração, o Ronaldo marcou um país, o Ronaldo é o maior símbolo nacional, portanto é óbvio que tu queres jogar com os melhores, e nesse lote dos melhores é óbvio que o Ronaldo também está destacado. para acabar essa entrevista, antes da parte da análise do teu estilo de jogo, gostaria de saber, mesmo que ainda és jovem, mas o que dirias ao pequeno Mateus, lá o Algarvio, com tantos sonhos para atingir. Diria para continuar a ser ele, para não se enervar com as coisas fúteis que existe na vida, que o futebol não é só futebol, há muito mais para além do futebol, para continuar a praticar o bem, para continuar a trabalhar, para continuar a ser ambicioso naquilo que é a profissão, porque temos de sempre querer mais.
em relação a tudo, porque eu não posso agora jogar ao West Ham e dizer não, agora estou confortável aqui, não vou querer sempre mais, eu quero ser uma peça importante no West Ham, quero fazer diferença no West Ham, quero levar o clube a melhores lugares, a disputar competições europeias, ou seja, ser ambicioso nesse sentido, e é muito por aí. Respeito, ter respeito pelas pessoas, e é muito por aí que seriam os meus conselhos. Agora, só uma parte um bocado tática, para analisar um bocado o teu estilo de jogo. Primeiro, queria saber se é porque quando eras mais pequeno, eras se calhar mais magrinho e dos mais pequenos, que trabalhaste mais essa parte e que tens mais agressividade dentro de campo. Porque eu, por exemplo, quando era pequeno, ao meu nível, Uhum. era mais magro e dava, então, para compensar, dava mais agressividade dentro de campo. Isto também foi algo que sentiste ou trabalhaste? Sim, é algo natural, porque quando tu chegas àquela idade, 13, talvez mais novos, mas na minha altura foi 13, 14, 15 anos, em que há uma grande diferença entre alturas entre ti e alguns colegas, porque há alguns que já deram um pulo, e já têm se calhar 1,80 m e tu ainda tens 1,60 m e tu estás a lutar, entre aspas, por um lugar na equipa contra um colega teu dessa altura e com esses dados corporais, ou mesmo contra adversários, tu tens de arranjar outras formas de conseguir ser melhor do que o teu adversário. E algo que vem comigo foi natural, ou seja, ok, eu não sou mais rápido, o que é que tenho que fazer? Tenho que antecipar as jogadas, tenho que saber onde é que a bola vai entrar antes dela receber. Como é que eu vou fazer isso? Se ele é mais rápido do que eu, tenho que pensar primeiro do que ele. Se ele é mais alto do que eu, como é que eu vou ganhar a bola de cabeça? Se calhar dou-lhe um encosto para ele perder o equilíbrio e eu desequilibrado é mais fácil para mim para eu ganhar a bola. Ou seja, são estes pequenos detalhes que acabam por fazer a diferença e tu consegues ver isso. Tu falaste o Neves é pequeno, mas ganha muitas bolas de cabeça, porque ele tem percepção do espaço, do tempo, da bola, ele consegue antecipar cenários, e é algo que eu acho que se vê mais nos médios. O Pote também, eu, eu comecei a estudar muito o Pote nesse sentido. O Pote, para quem estuda bem futebol, e fica atento aos detalhes, há muitas vezes que o Pote vem receber a bola e ele com um toque consegue jogar num jogador e isolá-lo, porque ele antecipa cenários. Ele sabe onde é que o jogador vai estar livre, ou é porque ele já sabe os movimentos do colega, ou é porque ele já antecipou esse cenário, ou porque pensa à frente dos outros. Ou seja, o jogo, quando dizem o jogo de futebol, é 90% o cérebro, a cabeça e 10% os pés. E eu, quando era mais novo, não percebia isso. Percebe que é por ter boas notas na escola e sim, tudo mais. Mas não, é isto: é antecipar cenários, é pensar mais rápido que os outros, é saber quando é que tenho de dar um toque, quando é que tenho de dar dois toques, quando é que tenho de retirar profundidade, quando é que eu tenho que aproximar, quando é que eu posso fazer uma falta, percebes? E é isto que o jogar e a maturidade traz, é saber os momentos e os timings para fazer as coisas. Em termos de recuperações e de duelos ganhos, acabaste de fazer um em porcentagem, fizeste acho que foram 16 duelos ganhos no último jogo. Estás em primeiro esta época na Premier League. Uhum. Um, É algo que o Nuno Espírito Santo te pede também de trabalhar forte e duro neste aspecto, porque ele também disse que era para sofrer menos golos também. Mas tu sempre também Sim, recuperavas muitas bolas também. sim, tudo começou no Estoril, quando o Mister Vasco começou a meter a jogar mais baixo. Hum. Eu nunca fui o médio nunca tinha sido até aquela data um médio de muitos duelos, de muitas recuperações de bolas. Sempre fui na formação de Sporting, sempre joguei como um número 10 ali, às vezes até jogava como ponta de lança em sub-15. E portanto não tinha muita essas ocasiões para ganhar duelos e para ganhar bolas. Acaba por acontecer naquela fase do Estoril em que o Mister me mete a jogar mais a 6 8 e eu começo a ganhar esse gosto por ganhar bolas, por ganhar no duelo. Comecei também a caprichar mais naquilo que é o ginásio, Uhum. no treino de recuperação, para ter sempre
corpo bem para estar pronto para jogar os 90 minutos de alta intensidade. E a Premier League também te leva mais para essas características. Também foi algo que eu escolhi a Premier League também por essas características, porque as minhas características enquadram-se naquilo que são as características da Premier League, de transições, de duelos, de às vezes de muitos espaços abertos e de procurar a profundidade com passes. Ah, e acabou por correr bem. O Missa Nuno, diz-me só para tentar ser ele quando chegou, eu senti, e ele propriamente, ele sentiu também que eu estava a querer mostrar demasiado, que ele está em todo lado, que ia ganhar as bolas todas, mas não era assim. Ou seja, ele sabe o que é que podia contar comigo, tranquilizou-me, estabilizou-me, e eu depois, com mais calma, comecei naturalmente a ter exibições melhores, a estar mais calmo nas minhas decisões, e o jogo ser muito melhor da minha parte. Óbvio que isso depois vai influenciando o teu rendimento, ou seja, tu vês um jogo ok, correu bem, o segundo jogo também, depois já se torna tudo muito mais leve e acaba por te ajudar naquilo que é estabilidade. Falas de lançar na profundidade, é algo que também tentas muito, são as bolas longas. É o teu controlo. Até posso meter um vídeo logo no controlo, depois tentas logo fazer aquele passo longo e isto Uhum. várias vezes. Por exemplo, tac, controlas direto. E isto acabas por o fazer várias vezes. É mesmo algo que treinaste ou é algo que sentes? Não, quem me ajudou nessa fase de controlar, ou seja, com a sola, e foi algo que tu também, por exemplo, os jogadores de futebol, de salão, de futsal, têm muito isso, controlar a bola com sola, e quem me ajudou muito nisso e me deu conselhos foi o Lallana, que eu joguei com ele no ano passado no Southampton, no que jogou no Liverpool, e ele, em termos de qualidade, em termos de recepções, foi talvez o melhor jogador com que eu joguei. E ele controlava muito de sola, e eu sempre tentei olhar para estes jogadores, como eu disse, como no caso de Mangala, jogadores que já fizeram uma carreira impecável nestes clubes de topo, e saber o que é que eles fazem Sim, e porque tentas é que, e mesmo porque é, ver vídeos daqueles jogadores para depois crescer tu também. sim, saber a razão porque é que eles foram com equipas deste topo, o que é que eles fizeram, o que é que eles treinaram, o que é que eles jogam assim, e essa questão do Alana foi isso mesmo. Eu treinar com ele era sempre uma forma de aprender também, e fui começando nos treinos com estas recepções e tudo mais. É verdade que às vezes quando a bola está mais molhada ou está mais chuva, ela pode acabar por escorregar e tu não fazes a recepção com tanta qualidade, mas agora já se torna algo natural recepcionar assim, acaba por me enquadrar logo muito melhor na jogada e mete-me logo numa boa posição para fazer um passo longo. E é muito por aí. O principal culpado foi o Lallana, e é isso. Para acabar a entrevista, tu és um jogador que joga sempre com paixão. Isto vai ser até ao fim. Sim, sempre fui assim, como eu disse, tinha de ter, como eu era mais pequeno, tinha de ter coisas, ou tentar ter mais coisas que os jogadores que eram mais velhos e mais altos e mais fortes que eles não tinham, e essa questão da agressividade foi uma delas. Tentava sempre ser mais agressivo para ganhar a bola, porque senão era completamente comido pelos mais fortes. Mas é algo que vem de forma natural, não é algo que eu penso, nem tento forçar nada. Acho que um jogador que também, quando chega ao nível profissional, acaba sempre por ser muito agressivo, porque senão não estava neste patamar. E é algo que também faz a diferença, a agressividade. E a agressividade, como eu disse muitas vezes, não é chegar lá e dar uma fruta ou uma porrada no jogador adversário. A agressividade é quando tu perdes a bola, a agressividade com que tu reages à perda da bola, a agressividade de quando tu vais fazer um passe, é um passe devagar ou um passe forte, a intensidade com que fazes uma desmarcação no timing correto. Ou seja, a agressividade tem muitos fatores. A agressividade não é, nomeadamente, chegares lá e dás uma porrada num gajo. A agressividade é óbvio que também é agressividade, essa questão de estás num duelo e seres mais, querer ser mais forte que o outro, mas a agressividade também tem outros fatores que influenciam muito. Obrigado, Mateus, por essa entrevista, por este momento. Obrigado, eu. Também foi muito positivo para mim. Espero que tenhas gostado. Eu também gostei muito. Top.